Meu irmão quebrou os próprios dedos para que eu pudesse segurar um bisturi. Hoje, eu curei as mãos dele. Eu tinha apenas 10 anos quando ouvi o som que dividiria minha vida em antes e depois, o estalo seco e violento de madeira nobre quebrando. Corri para a sala, o coração disparado, e encontrei meu irmão mais velho, Miguel, de joelhos no chão. Ele segurava o braço de seu violão clássico em uma mão e o corpo despedaçado na outra. Miguel era um prodígio, um gênio que tirava melodias do ar. Ele tinha acabado de ganhar uma bolsa integral para o Conservatório Estadual, o sonho da vida dele. Mas uma semana antes, o telefone tocou de madrugada. Nossos pais tinham morrido em um acidente de carro na rodovia, voltando de um jantar. De repente, éramos só nós dois no mundo, cercados de dívidas e silêncio. Naquele dia, com os pedaços do violão no chão, ele me olhou com olhos vermelhos, mas secos. Música não enche barriga, Tiago, ele disse. A voz rouca. Música é luxo, e a gente não tem mais luxo. No dia seguinte, as mãos finas e ágeis que dedilhavam Mozart e Villa-Lobos estavam segurando uma pá pesada e suja numa obra de construção civil no subúrbio. Miguel tinha apenas 17 anos. Ele mentiu a idade para conseguir o emprego de servente. A rotina era brutal. Ele saía antes do sol nascer e voltava quando eu já estava de pijama. Chegava coberto de pó de cimento, com a pele queimada e as costas travadas em um arco de dor. Mesmo assim, a primeira coisa que ele fazia não era comer ou tomar banho. Ele sentava ao meu lado na mesa bamba da cozinha e checava meu dever de casa, linha por linha. Lembro vividamente de uma noite fria em que eu, um moleque egoísta e cego pela própria dor, reclamei aos gritos que queria um tênis de marca, porque os meus colegas da escola estavam rindo do meu sapato furado. Miguel não disse nada. Ele apenas baixou a cabeça e continuou com seu arroz frio. Na manhã seguinte, ele não estava lá quando acordei. Voltou à noite e me entregou uma caixa laranja brilhante. Dentro, o tênis novo, mas o pulso dele estava nu. Ele tinha vendido o relógio de ouro que o papai tinha deixado para ele, a única herança de valor que tínhamos. E pior, quando ele tirou as botas de trabalho, vi que estavam remendadas com fita prateada. Ele tinha dobrado o turno carregando o saco de cimento praticamente descalço para comprar meu silêncio e minha aceitação social. Eu calcei o tênis e fui para a escola, sem nem olhar para os pés sangrando do meu irmão. Eu tinha vergonha do meu irmão pedreiro na frente dos meus amigos da faculdade de medicina. Os anos passaram e o sacrifício de Miguel pavimentou meu caminho até a faculdade de medicina. Não foi fácil. Enquanto meus colegas chegavam de carro novo, eu chegava de ônibus, mas meus livros eram os mesmos, minha mensalidade estava paga. Miguel pagava cada centavo. Ele se recusava a deixar eu trabalhar. Seu trabalho é estudar, ele dizia, com uma firmeza que não admitia réplica. O meu trabalho é garantir que você possa fazer isso. Ele envelheceu 10 anos em 5. A pele dele, antes clara, virou um couro curtido de sol e cicatrizes. As mãos, que um dia eram instrumentos de arte, transformaram-se em lixas grossas, com unhas perpetuamente sujas de graxa e cal. Dedos tortos de tanto segurar ferramentas pesadas. A vergonha é um sentimento corrosivo e silencioso. Quando ele ia me visitar no campus para me entregar dinheiro ou comida, eu marcava de encontrá-lo longe, na esquina da padaria, fora da vista dos outros estudantes. Eu dizia que era para facilitar para ele não ter que andar até o prédio principal. Mas a verdade feia e nua, é que eu tinha vergonha. Vergonha das roupas sujas de tinta, vergonha do português simples que ele usava, vergonha de admitir que aquele homem bruto era a única razão de eu estar ali vestindo branco. No dia da minha formatura, o auditório estava lotado de famílias elegantes, e lá estava ele, sentado na última fileira, isolado. Ele usava um terno que devia ter comprado num brechó. As mangas ficavam curtas nos braços longos, revelando os punhos marcados. Ele chorava tanto que os ombros tremiam. Quando fui abraçá-lo depois da cerimônia, senti a textura das mãos dele nas minhas costas através da beca. Eram mãos de pedra, mãos destruídas, rígidas, que mal conseguiam fechar um punho completo.
Na festa, um colega rico, filho de desembargador, se aproximou com um copo de champanhe e perguntou, com um sorriso condescendente, o que meu irmão fazia da vida. Meu estômago gelou. Eu ia inventar uma mentira, dizer que ele era empreiteiro, mas Miguel sorriu, um sorriso sem dentes perfeitos, mas cheio de dignidade, e disse: Eu construo paredes, doutor. Eu levanto o muro para o Tiago poder derrubar barreiras. Aquela frase me atingiu como um soco físico no diafragma. Naquele momento, no meio do luxo e da hipocrisia, eu me senti a menor pessoa do mundo. Prometi a mim mesmo que nunca mais sentiria vergonha, apenas gratidão eterna. Mas promessas não pagam o tempo perdido, e eu tinha uma dívida impagável. A ingratidão é um erro que a gente só percebe tarde demais. Ele achou que eu estava levando ele para um asilo, mas eu parei na frente de um teatro. Tornei-me um neurocirurgião renomado. O dinheiro começou a entrar rápido, numa quantidade que eu nunca imaginei ver. Comprei uma cobertura, troquei de carro, viajei o mundo. Mas Miguel continuava morando no nosso barraco antigo, com goteiras e infiltrações. Toda vez que eu tentava dar dinheiro, reformar a casa ou comprar roupas novas para ele, ele recusava. Eu já tenho o que preciso, Tiago. Você tá bem? Isso me basta, ele dizia, teimoso como uma mula. Mas eu via os sinais. Eu via ele parando em frente às vitrines de lojas de instrumentos musicais no centro da cidade. Ele ficava lá, parado, com as mãos nos bolsos, olhando para os violões com um olhar distante, um misto de saudade e resignação que partia meu coração. Ele tinha enterrado o músico para que o médico pudesse nascer, mas a música ainda assombrava a alma dele. Semana passada, tomei uma decisão. Liguei para ele e disse para se arrumar, colocar a melhor roupa que tivesse. Quando cheguei para buscá-lo, ele entrou no meu carro de luxo com aquele jeito humilde, encolhido no banco de couro, com medo de sujar. "O que foi, Tiago? Você tá com problemas? Precisa de dinheiro?" Ele perguntou, preocupado. Até hoje, a primeira reação dele era tentar me salvar. "Não, Miguel, hoje não tem problema nenhum. Hoje o problema acaba." Dirigi até o centro histórico da cidade, uma área que estava sendo revitalizada. Parei o carro em frente a um prédio antigo, um casarão colonial que estava à venda há meses. Ele olhou pela janela, confuso, tentando entender o que fazíamos ali. "O que é isso, Tiago? Vai investir em imóveis? Quer que eu dê uma olhada na estrutura? O telhado parece bom." Ele achava que eu tinha levado ele lá para trabalhar, para avaliar uma obra. Eu desci do carro, dei a volta e abri a porta para ele. Tirei uma venda que tinha guardado no bolso e coloquei sobre os olhos dele. Guiei-o até a calçada, posicionei-o de frente para a fachada e tirei a venda. Apontei para a placa de bronze reluzente que eu tinha mandado instalar naquela manhã, cobrindo a antiga placa de Vende-se. Dizia em letras garrafais: Escola de Música e Artes Miguel Santos. Ele leu, releu e riu, um riso nervoso e descrente. "Para com isso, Tiago. Isso é brincadeira. Eu não toco há 20 anos. Minhas mãos, olha para elas. Elas são garras. Elas não servem mais para fazer música, só para segurar colher de pedreiro." "Não é só um prédio, Miguel. É a sua vida de volta." Ignorei a recusa dele e o levei para dentro. O cheiro de tinta fresca e madeira polida nos recebeu. O salão principal estava totalmente reformado, com isolamento acústico de primeira linha e iluminação quente. Nas paredes, fotos de grandes compositores, mas foi no centro do palco que o olhar dele travou. Num suporte de veludo vermelho, iluminado por um foco de luz direto, estava um violão clássico, feito à mão por um luthier espanhol, o melhor instrumento que o dinheiro podia comprar. Era idêntico ao que ele tinha quebrado 20 anos atrás, mais novo, perfeito, esperando. "Suas mãos construíram minha vida, Miguel," eu disse, a voz embargada, segurando aquelas palmas calejadas e ásperas entre as minhas mãos de cirurgião, macias e cuidadas. "Você construiu o chão onde eu piso. Agora, deixe essas mesmas mãos construírem a sua vida de volta." Ele caminhou até o violão como quem caminha em direção a um fantasma. Tocou a madeira envernizada com a ponta dos dedos trêmulos. "Eu não lembro como faz, Tiago.
Ele sussurrou, o medo transparecendo na voz. Meus dedos tão duros. Eu perdi o jeito. Você não esqueceu, eu insisti. A música nunca saiu de você. Você só a silenciou, trancou ela num quarto escuro para que eu pudesse ter voz. Mas a chave tá aqui. Ele sentou no banquinho, acomodou o violão no colo. A postura dele mudou instantaneamente. A coluna curvada pelo trabalho pesado se endireitou. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Quando ele tentou o primeiro acorde, os dedos falharam. O som saiu abafado. Ele fez uma careta de dor. Mas ele tentou de novo. E de novo. E então, no terceiro acorde, a mágica aconteceu. O som preencheu a sala, limpo, cristalino, cheio de uma emoção que palavras nunca conseguiriam expressar. Era o som da liberdade. Miguel chorou abraçado ao instrumento, as lágrimas molhando a madeira cara. Eu chorei abraçado a ele, sentindo o tremor do corpo dele contra o meu. Eu não comprei uma escola para ele. Eu não dei um presente. Eu apenas devolvi o que a vida e a responsabilidade injusta de ser meu pai e mãe tinham roubado dele. E naquele momento, ouvindo ele tocar, percebi que aquele som desafinado e hesitante era a sinfonia mais bonita que eu já ouvi na vida. Marque aqui aquela pessoa que é seu alicerce e não esqueça de compartilhar essa história.